Então, vamos dar início ao nosso seminário, né? Um tema importante para quem se interessa pela psicanálise, pela prática clínica. Olá, Fernanda, seja bem-vinda. Pois bem, pessoal, a gente tem visto muita coisa na internet ultimamente, e é uma dúvida recorrente, e até a Fernanda, aí, nossa colega, ela um dia me fez uma pergunta, e eu estava com esse seminário já pronto para a gente apresentar. E, na verdade, eu já apresentei ele outras vezes, em outros ambientes, outras plataformas, né? Mas eu já estava proposto aqui de fazer esse evento. E ela coloca uma questão de que o que realmente autoriza um psicanalista, né? O que faz de um sujeito psicanalista, já que não temos aí um conselho, como, por exemplo, a psicologia tem o Conselho Federal de Psicologia, a medicina tem o Conselho Federal de Medicina, o de Engenharia e as demais aí, né? A psicanálise não tem, né? E não tem por um motivo específico, né? Então, e aí eu iniciei a chamada desse seminário até um pouco assim, eu diria, polêmica, mas realmente para provocar o pensamento e atrair, né? Que era o seguinte: não existe diploma ou curso ou certificado que te valide como um psicanalista, né? Então, a primeira pergunta que a gente precisa fazer é o seguinte: se não existe um diploma que te autorize, que te faz analista, o que então faz um analista, né? O que um analista precisa? E, e essa afirmação, né, ela parece simples, mas ela não é. Se não é o diploma, o que é, né? Então, isso significa, então, que qualquer pessoa, né, simplesmente amanhã pode acordar e dizer: a partir de hoje eu sou psicanalista, né? Seria isso possível? Certamente que não. Então, nós temos um problema aqui, né? Porque, de um lado, a gente precisa pensar o seguinte: nós não podemos reduzir o problema que, de um lado, a formação do analista não é um certificado, mas também, do outro, não podemos transformar a psicanálise numa prática em que basta alguém se autoproclamar psicanalista. E é justamente nesse espaço aqui que eu quero trabalhar hoje, né? Eu não quero responder aí de imediato essa pergunta, né? Mas eu quero que talvez essa pergunta que eu vou fazer agora possa nos acompanhar aqui, né? O que autoriza alguém a ocupar o lugar de analista? E aí, partindo disso, poderíamos então responder de diversas maneiras. Primeiro, né, uma instituição, um certificado, seriam lá 500 ou 1.000 horas de análise. Me autorizaria, talvez, um outro analista dizer: olha, agora você está liberado, pode começar a atender, está tudo ok, você tem o meu aval, né? Seria isso? Né? Seria também o paciente que procura aquele analista, fala: olha, eu tenho transferência com você, gosto muito, e acho que você poderia ser meu analista, né? Então, partindo desse princípio, ou desses princípios, talvez exista uma pergunta que seja um pouco mais complexa, né? Seria, então, alguém capaz de garantir definitivamente que a outra pessoa é um analista, é um psicanalista, né? Guardem com vocês essa questão. Por quê? O Freud enfrentou um problema muito parecido há aproximadamente 100 anos, né? Então, a gente poderia pensar: se não é nada disso, será que seria, então,
a minha profissão anterior, ou a profissão de alguém anterior, ou o seu conhecimento acadêmico, é que o autoriza analista? Então, essas questões estão num texto de Freud, que é A Questão da Análise Leiga. Freud publicou em 1926. E o contexto é muito importante. Por quê? Tinha um outro sujeito, né, que acompanhava Freud, um analista, Theodor Reik. Ele não era médico. Só que ele estava exercendo a psicanálise e ele é acusado em Viena por estar exercendo ilegalmente a medicina. Só que o que ele praticava era psicanálise. Então, isso obrigou Freud a enfrentar uma questão que era semelhante a essa, né? Então, surge uma nova pergunta de Freud aí, né? A psicanálise, então, deveria ser exercida exclusivamente por médicos, e ainda mais Freud sendo um médico, um neurologista, e a posição de Freud é muito mais interessante do que sempre só ele dizer assim, ó, não precisa ser médico. Freud também, a gente precisa estar atento nisso, que, então, se não precisa ser médico, você pode ser qualquer um, você pode ser qualquer coisa, você pode ser um que resolveu? Não. O Freud está discutindo aqui qual é a formação necessária para um analista. E isso muda completamente a questão. Porque muitos analistas, pessoas que se dizem analistas, e eu não estou aqui no lugar de paladino da psicanálise para castrar ou dizer quem é ou quem não é psicanalista, mas a gente direto vê gente aí falando de práticas e teorias completamente divergentes do que a psicanálise propõe. E muitos desses usando até Freud para sustentar uma ideia que o próprio Freud não sustentaria. Né? Então, tem muitos mitos, muitas questões envolvidas aí. Então, não precisa de diploma. Então, qualquer um pode ser psicanalista. Não, claro que não. O argumento de Freud é completamente oposto e é ao contrário. O que o Freud afirma é que ninguém deveria exercer a psicanálise sem adquirir o direito para isso, por meio de uma formação adequada, né? Uma formação qualificada para isso, com o rigor que a psicanálise demanda. Porque, como dizem por aí que não tem regulamentação, muita gente acha que a psicanálise não tem rigor, e é muito ao contrário. A transmissão da psicanálise e a prática da psicanálise é extremamente rigorosa. Ela não é rígida. Há uma distinção entre rigidez e rigor, porque a rigidez ela paralisa o sujeito. O rigor não. O rigor é aquilo que determina e que faz a coisa acontecer. Então, nesse texto do Freud, da análise leiga, essa análise leiga não significa uma análise sem formação. Significa que a formação necessária do analista não pode ser confundida com uma formação anterior. Por exemplo, eu sou médico, posso exercer a psicanálise. Eu sou psicólogo, posso exercer a psicanálise. Biologias e outras questões. O psicólogo pode usar a abordagem, a psicanálise como abordagem? Sim, está autorizado. Na formação dele, autoriza. Mas há uma diferença entre o sujeito ser de abordagem psicanalítica e ele ser um psicanalista. Há uma coisa distinta aí, né? E o Freud, então, ele chega a desenhar, né, nesse texto, tudo que eu estou falando, gente, está baseado nesse livro aqui, ó, né, que é o Fundamentos da Clínica Psicanalítica. Eu vou até citar um pouquinho de Lacan, mas eu não vou entrar em Lacan, nós vamos nos ater só em Freud, tá?
Então, o que acontece? Esse livro, que tem esse texto que eu estou falando, ele tem vários textos interessantes, porque ele fala tudo sobre a prática psicanalítica. Então, o Freud ele desenha uma formação que ela engloba psicologia, biologia, sexualidade, história da civilização, mitologia, religião, literatura e muitas outras coisas. A formação do analista precisa ser uma formação densa, e ela não é uma coisa rápida. E é evidente, claro, que além de todas essas coisas que o Freud cita, também o conhecimento da teoria psicanalítica. Então, observe bem o deslocamento. Por quê? A pergunta deixa de ser qual profissão você tinha antes de chegar à psicanálise e passa a ser qual formação você realizou para sustentar a sua prática analítica. Esse ponto, pessoal, é fundamental. Um médico não se torna analista porque ele estudou medicina. Ele tem um conhecimento médico, mas ele não é analista e ele não se torna analista por essa via. Um psicólogo também, como eu já disse, não se torna analista simplesmente porque estudou psicologia. E digo mais, a psicologia bem aplicada junto com a psicanálise, se o sujeito faz uma boa formação, ela pode ajudar muitas coisas relacionadas à clínica. Mas um sujeito desavisado, a psicologia pode atrapalhar o sujeito a se tornar psicanalista, assim como a medicina atrapalhou os médicos no início da psicanálise a se tornarem analistas. Porque quando Freud inicia a psicanálise, ele inicia com médicos. Só que os médicos não quiseram, ali por causa da sua formação, da sua forma de pensar, seguir o rigor que a psicanálise propunha. Então, o Freud, de certa forma, é como se ele desistisse dos médicos para poder seguir com a psicanálise. Ah, mas todos da psicanálise eram médicos. Não, não eram. Acabamos de citar um nome aqui que o sujeito foi acusado, né, porque ele praticava psicanálise, mas ele não era médico. Tem um sujeito que foi aquele que sucessor praticamente de Freud, era um grande um sujeito, um analista que o Freud admirava, ele se chamava Otto Rank. Otto Rank, ele nem formação superior tinha no início, ele era mecânico. Então, mas ele foi um excelente analista e trouxe grandes contribuições. Eu estou dizendo aqui que todo mecânico pode ser psicanalista? Não. O Otto Rank tinha algo. O psicanalista precisa ter algo. Entende? Ele precisa ter. O Freud diz que o psicanalista precisa ter cultura. Ele pode até não ter formação superior, mas ele precisa ter cultura. Ele precisa ter uma ampla cultura. Essas formações não formam o analista porque ele resolveu usar o nome de psicanalista. O Freud faz uma exigência e exige uma outra coisa. Ou seja, conhecer a teoria não basta. Não basta. E o que é preciso para um analista é ele ser atravessado pela psicanálise. Se a psicanálise não te atravessar, é impossível você se tornar psicanalista só com a teoria. A teoria tem a sua importância, mas só a teoria não. Então, surge uma nova pergunta, né? Porque aí sai fora do princípio psicanalítico somente, né? Da formação psicanalítica somente. Como escutar o inconsciente do outro sem você se encontrar com o seu próprio? As outras abordagens da psicologia, né, TCC e várias outras, nenhuma delas você precisa ter feito a TCC para se tornar, por exemplo, um psicólogo comportamental aí, né? Você precisa seguir
o processo científico que é replicável. Na psicanálise, não. Por isso que é muito difícil se tornar psicanalista. Por quê? Porque não basta você replicar, e, pelo contrário, a psicanálise não é replicável, né? Pessoal, assim, deixando muito claro, eu não estou falando mal da TCC. Eu estou falando que é diferente. Porque cada abordagem tem o seu lugar. Se fosse assim, existia só psicanálise. E se existisse só psicanálise? Deus me livre. Porque como ficariam as pessoas que não se adaptam à psicanálise? Porque a psicanálise não é para todos. Nem todos conseguem. Então, aí a gente estaria perdido. Então, cada saber tem o seu lugar. O que eu estou colocando aqui é que a psicanálise está num outro formato, numa outra condição, que ela trilha um outro percurso. Então, a pergunta é essa: como você se tornar analista sem você ter nunca feito análise? É impossível. Então, voltemos um pouco. Lá em 1912, tem um texto de Freud que chama Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise. E Freud, ali, ele já coloca uma exigência. O instrumento de trabalho do analista não é apenas um conjunto de conhecimentos. Ou seja, o próprio psiquismo do analista participa da escuta. Então, não é só o inconsciente do analisando que está participando. O inconsciente do analista também participa. Então, surge aqui um problema clínico, né? Imagine alguém, por exemplo, que conte, você lá está atendendo uma pessoa e você como analista, e o seu paciente vem e te conta uma coisa que toca profundamente na sua história, né? Algo que você ainda não resolveu, porque talvez você tenha dificuldade, por exemplo, com o abandono. E quando o seu analisando traz eu fui abandonado ou abandonada, isso vai doer em você, porque você ainda não resolveu. Então, talvez a sua dificuldade não seja abandono, mas talvez ela pode ser religião, ela pode ser dinheiro, ela pode ser sexualidade, maternidade, paternidade, infidelidade, fracasso, seja talvez uma necessidade de ser reconhecido ou reconhecida. Então, aí vem um ponto interessante do analista, porque se esse analista ele não conseguir reconhecer minimamente aquilo que é dele, existe um grande risco aí e um problema seríssimo. Porque aí esse analista, ele começa a escutar o analisando não pela via da escuta, mas pela via da sua própria história. Então, o seu analisante, por exemplo, chega no consultório e te diz: eu quero acabar com o meu casamento, eu estou cansado, eu quero divorciar. Só que aí você é uma pessoa que, dentro da sua vivência, da sua crença, das suas questões pessoais, você é uma pessoa que luta pela família. E aí vai ter um problema, porque tem um confronto aí. Ou talvez ele diz: eu não acredito mais nessa religião que eu fui criado nela. E aí você, quanto analista, que está com esse problema ainda, que você não deu conta de resolver essas questões, vai tentar conduzir esse sujeito para a fé. Aí um sujeito diz: ah, mas eu não quero ter filhos. E aí você pode começar a querer explicar para esse sujeito como que ter filhos é extremamente importante. Percebam o problema. Nesse momento, talvez eu já não esteja mais escutando. Você não está mais escutando. Você está usando o paciente para sustentar uma coisa que não é dele, é sua. Por isso, a análise do analista não é simplesmente uma espécie de terapia obrigatória para ele
receber certificados, né? Ela introduz aí uma experiência muito maior, que é aquele que pretende escutar o inconsciente precisa aceitar colocar o próprio inconsciente em questão. E quando a gente vê muitas formações, muitas delas propõem horas de análise. Né? Ah, você faz aí 20 horas de análise e aí nós te liberamos para você fazer analista, ser analista. Ah, não, mas 25 horas é pouco. Não. Então, a nossa formação é muito melhor, porque ela exige que seja 500 horas de análise, ou 1.000 horas de análise, e aí sim a gente vai liberar. Então, isso é muito perigoso, porque tem uma armadilha aí, porque o sujeito pode dizer e falar, eu faço análise há 15 anos. Ótimo, mas isso prova que ele é analista? Não. Então, precisamos de uma outra coisa. Aí entra um outro ponto. Fazer análise não basta, mas estudar psicanálise também não basta. Então, o que fazemos com o saber teórico? Esse é o ponto, né? Por quê? Eu conheço gente que conhece muito de psicanálise. Ele sabe os textos de Freud quase de cor. Ele domina esse conhecimento da psicanálise. Mas ele é analista? Não. E aí nós temos várias formações que estão existindo com pessoas que não são psicanalistas e elas leram Freud e dominaram Freud e sabem até de cor os textos e estão tentando formar analistas. Será impossível de acontecer. E essa questão do que a gente faz, isso é importante nos dias de hoje. Né? Nós podemos formar excelentes leitores de Freud, pessoas que têm capacidade de explicar recalque, transferência, resistência, pulsão, narcisismo, complexo de Édipo, explicar as fantasias, talvez até um sujeito mais aprofundado na psicanálise, consegue até explicar o objeto lá, consegue explicar o nome do pai, real, simbólico, imaginário. Alguém pode dar uma aula extraordinária sobre Lacan. Mas só que ela, na hora que ela entra no consultório, ela não consegue escutar o paciente por 5 minutos sem dar um conselho para ele. Porque existe uma diferença entre o saber sobre psicanálise e a operação analítica, o operar de forma analítica. Mas também precisamos de ter um certo cuidado para que a gente não caia no erro inverso, né? Que seria o seguinte: a psicanálise se aprende na prática. É uma meia-verdade. Porque pode ser perigoso. Porque prática sem teoria vira improvisação, intuição, experiência pessoal, aconselhamento e, às vezes, até religião. Ou já ouvi gente falar, a psicanálise é a minha filosofia de vida. Só que aquilo que o terapeuta traz, então, achando ser o melhor para o paciente. Porque, no caso da teoria, ela oferece referência para interrogar aquilo que a gente faz. Então, precisamos aqui manter uma tensão. Isso não pode ser uma coisa de qualquer jeito. Uma teoria sem clínica não produz um analista. Clínica sem teoria pode nem sequer continuar sendo psicanalista. Então, aí, quando a gente olha para isso, surge uma nova pergunta. Tá, então aonde o analista pode colocar a sua própria prática em questão? Porque esse é o ponto. Aqui entra o quê? Supervisão. Então, a supervisão, muita gente acha
que ele precisa levar a supervisão quando ele não está sabendo o que fazer. Mas é muito para além disso. Às vezes ele acha que está fazendo tudo certo e está tudo errado. Então, a prática psicanalítica, ela precisa ser confrontada, ela precisa ser verificada e avaliada por um terceiro. E aí entra a questão da supervisão, porque a supervisão não pode ser alguém dizendo para você assim, você deveria ter interpretado isso dessa forma, ou na próxima sessão você diga isso, eu fiz aquilo, você fez errado. Isso transforma a supervisão num manual de procedimentos. E a pergunta é outra, né? O que aconteceu naquela sessão que você estava? Por que você falou naquele momento? Por que você não conseguiu permanecer em silêncio? E ao invés de silenciar, você deu aqui um conselho. Por que esse paciente se irrita tanto com você? Por que você deseja tanto que o seu paciente melhore rápido? Por que você quer convencer seu paciente? Por que você fica feliz? Olha, isso aqui é muito interessante, porque todas as práticas do mundo tendem a dizer o seguinte, olha, se a pessoa melhorou, eu fico feliz. Mas e em psicanálise, será que isso procede? Né? Por que você fica feliz quando o seu paciente começa a culpar lugares ou pensamentos fora da sessão? Onde que está a transferência? Onde que está aquilo que o próprio analista colocou nessa sessão? Então, a supervisão, ela introduz o terceiro. Ela coloca um terceiro lugar, não para garantir, você é bom analista, mas para permitir que o próprio ato analítico seja questionado, interrogado, verificado. Então, agora, parece que a gente encontrou a resposta, né? Nós temos análise pessoal, nós temos estudo, nós temos a prática clínica acompanhada da supervisão. E isso é aquilo que muita gente, e que chamamos, e Freud deu esse nome, tripé psicanalítico. Então, poderíamos terminar aqui, né? Poderíamos finalizar. Falar, olha, é isso, acabou. Seria fácil demais. Porque aí vem uma outra pergunta. Uma quantidade de análise pessoal suficiente? Quanto seria? 500 sessões? 800? Existe uma quantidade de supervisão que garanta definitivamente posição de analista? Podemos, então, aqui surge um perigo terrível. Por quê? Podemos transformar agora, então, o tripé em um tipo de certificado. Olha, a nossa sociedade faz tantas horas de análise, né? Tem tantas horas de supervisão, o sujeito sai daqui pronto e preparado para ser analista. Parece que continuamos procurando uma garantia. Parece que procuramos alguém que diga, agora você está pronto, pode ir lá, você dá conta. E é justamente aqui que entra o Lacan. Em 1967, ele formula o seguinte, a seguinte frase que Lacan diz: o analista se autoriza em si mesmo. Pronto, problema resolvido. Não preciso de mais ninguém. Eu mesmo decido que eu sou analista. Não preciso estudar, não preciso fazer análise, não preciso de supervisão. Isso seria exatamente o contrário do que Lacan propõe. Autorizar-se por si mesmo significa que, em última instância, não existe um grande outro capaz de fornecer uma garantia absoluta. Não existe alguém que diga, eu certifico você
definitivamente um analista, né? Uma escola pode reconhecer a formação, pode oferecer dispositivos, pode produzir testemunhos, pode sustentar interlocução, mas alguma coisa da passagem à posição de analista não pode ser realizada pela via da burocracia ou nessas questões do lugar do sujeito aí. Porque agora a pergunta passa a ser outra. Quem me deu permissão? Não é essa a pergunta. A pergunta é: de que lugar eu respondo? Pelo ato que eu realizo. Então, o Lacan depois, ele acrescenta nessa formulação uma coisa importante, que é a dimensão de alguns outros. E aí ele diz o seguinte: o analista se autoriza por si mesmo e alguns outros. Então, sempre que você vê um analista que é um lobo solitário, que é um sujeito sozinho, que ele não anda com ninguém, que ele não participa de grupo nenhum, de sociedade nenhuma, é só ele e ele, pode correr, porque esse aí está com um problema sério. Ele está fora desse princípio que a gente traz aqui, né? Então, o analista se autorizar em si mesmo não é dizer eu não preciso de ninguém, porque existe escola, existe transmissão, existe os pares, existe supervisão, existe comunidade analítica, existe outros com quem a prática precisa ser confrontada, mas nenhum desses outros consegue retirar do analista a responsabilidade pelo próprio ato. Então, aqui chegamos num ponto, que é a consequência ética mais importante. Se nenhuma instituição consegue garantir absolutamente a minha prática, a minha responsabilidade diminui ou ela aumenta? Aumenta. Como eu já disse lá atrás, a questão do casamento, né? Você começa a colocar coisa sua. Aí, talvez, analista que só atende pessoas da mesma religião, né? Ah, eu só atendo evangélico, eu só atendo da Umbanda, eu só atendo isso. Isso não funciona muito bem. A psicanálise está para todos. Né? Um analista que só atende tem alguma coisa estranha aí. Né? Ele precisa repensar nisso. Então, se eu sou da mesma religião do meu analisando, e se nós combinarmos e acharmos que nós podemos lá ou fazer uma oração juntos para resolver, ou julgar tarô, ou fazer qualquer outro ritual religioso, mesmo que ambos concordem. Isso é muito perigoso, porque o problema que eu quero colocar não é simplesmente existe uma lei proibindo, porque essa seria novamente a tentativa de encontrar no outro, outro com O maiúsculo, esse grande outro, uma resposta pronta. O que acontece com a associação livre quando eu introduzo um sistema que já fornece a resposta? Porque o que seria a questão da psicanálise? A psicanálise funciona pela via da associação livre. Então, é assim, ó, você chega e fala livremente, sem ser castrado, podado, julgado, direcionado, fala o que lhe vier à cabeça, mesmo que não faça sentido algum, sai falando e a gente vai conversando aqui. E o analista vai escutando. Então, se eu digo para o meu analisando qual o caminho ele deve seguir, percebe que alguma coisa muda de lugar, eu já não estou escutando mais o discurso do analisante. Eu estou introduzindo o meu saber, a minha crença, a minha moral, a minha interpretação e visão de mundo. E o analista pode ter a sua visão de mundo? Claro, nenhum de nós é imune à nossa visão de mundo, às formas de crenças. Todos nós somos capturados de alguma forma por isso.
Aí entra o silêncio do analista, porque todo mundo acha que o silêncio do analista é ficar calado, mas não é. O silêncio do analista é ele não colocar o que é dele na sessão, ele não direcionar, ele não colocar para o outro aquilo que é crença dele. E aí eu saio de um lugar de suposto saber e passo para um lugar de saber. Ocupo o lugar daquele que sabe. E quem disse que nós sabemos? Quem disse que eu sei o que é bom para você? Não faço ideia, a não ser você mesmo chegar e concluir isso. A ausência dessa garantia externa absoluta não significa, então, ausência de ética. Significa exatamente o contrário, uma exigência ainda muito maior de responsabilidade. A gente poderia pensar o seguinte: diante do meu paciente, analisando, ou cliente, como você queira chamar, eu estou escutando esse sujeito ou eu estou tentando transformá-lo naquilo que eu considero melhor? Isso converge com Freud. É a provocação freudiana. Mas permite também abrir Lacan. Não tenho aqui a pretensão de fazer uma exposição do Seminário 7 de Lacan. Mas no Seminário 7, o Lacan diz que existe uma tentação permanente no trabalho clínico do analista querer curar, educar, aconselhar, salvar, normalizar, produzir adaptação e uma análise, fazer esse outro viver como eu acredito que seja o ideal de viver. E isso, na maioria das vezes, vem disfarçado de cuidado. Estou cuidando, né? Tem gente que fala isso, eu quero me tornar analista porque eu quero cuidar das pessoas. Eu só estava querendo ajudar ele, tadinho. Né? Já diz muito. A psicanálise vai entrar com a desconfiança exatamente aí. Quem é esse eu que sabe o que seria melhor para o outro? Nesse ponto, a técnica, formação e ética deixam de ser 3 assuntos separados. A formação existe também para que o analista possa interrogar continuamente a sua própria posição. Então, agora, a gente pode voltar no começo. Se não é o diploma que faz o analista, o que faz? O que faz um sujeito se tornar um analista? A resposta disso precisa ser diferente de uma lista de requisitos. Não existe nenhum elemento isolado capaz de produzir um analista. Existe um percurso de formação. Esse percurso, ele envolve estudo rigoroso. A transmissão exige rigor. Exige análise pessoal, experiência clínica, supervisão, interlocução com outros colegas e outros pares e a cereja do bolo, a formação continuada. Então, é muito comum as pessoas dizerem, às vezes a pessoa me manda mensagem e fala, eu formei em psicanálise. Ninguém forma em psicanálise. A gente tem uma formação inicial. O Freud diz, nesse livro aqui, que tem uma escola, me parece que é de Berlim, que eles iniciaram, e que o Freud determina que a formação deve ser, no mínimo, 2 anos. Só que ele não relata a grade dessa formação e as horas dessa formação, mas mínimo de 2 anos. Né? A começar que o Freud fazia análise dos seus pacientes todos os dias. Então, não era como é hoje, uma vez por semana. O paciente ia lá todo dia. Porque a gente não tem condição hoje, nem tempo de fazer isso, né? Apesar que hoje está mais fácil. Nós temos online, você poderia fazer sessão todos os dias. Era mais fácil que antes, porque antes você tinha que pegar carruagem, deslocar,
E era muito mais difícil. Hoje temos dificuldade, às vezes, de uma vez por semana. Às vezes, condições financeiras e outras mais. Mas, então, aqui entra a questão da formação continuada. Porque o analista não se forma. O analista vai se formando no caminho. Eu estou me formando até hoje. E eu convivo com analistas, por exemplo, gente que eu conheço que está há 50 anos. Ele está se formando. Pô, você parar para pensar, um cara com 50 anos de psicanálise, ele não era mais para ele frequentar esse grupo de estudo, não era para estar abrindo grupo de estudo, era só para estar ganhando dinheiro, talvez até estar aposentado. Né? Eu conheço psicanalista com 80 anos. E toda semana está lá no grupo de estudo. Então, a formação do analista ela é continuada. E eu vejo muita gente dizendo o seguinte: eu não quis fazer psicologia, não, porque psicanálise é mais fácil. Né? Não, não mesmo. A psicologia você vai ramificar. Você trabalha várias frentes. Mas a psicanálise, falar que é mais fácil, isso é uma ilusão. Vou fazer um curso de 2 anos. E o Freud diz nesse livro aqui que quando o sujeito termina o curso de 2 anos, ele é um psicanalista iniciante. Ele não é psicanalista ainda. Ele vai ser liberado para ele casos leves. Entende? Então, um curso de 2 anos não forma analista. E aí, como eu disse, tem analista que está estudando há 50 anos. Né? Então, ou seja, a formação continuada é um requisito e a responsabilidade ética pela posição que você ocupa. Mas eu quero colocar aqui uma vírgula importante. Isso que eu estou trazendo aqui não funciona de forma linear. Isso não é um cálculo matemático. Não é teoria, mais análise, mais supervisão, igual analista. Não é isso que o Freud está dizendo. Tá? Essas condições estão muito para além. Né? Essas são as condições que sustentam uma formação, mas nenhuma delas garante absolutamente que o sujeito se torne analista. Então, talvez justamente por isso que a formação de um analista não acontece e não termina simplesmente quando o curso acaba. Né? Ele segue, então, estudando. Então, pronto, agora a gente já chegou nesse ponto, a gente poderia terminar por aqui. Existe, então, acabou. Não. Existe uma pergunta que é mais ainda pesada e sobre a questão da autorização. Então, nós começamos perguntando: quem me autoriza a ser analista? Talvez precisamos terminar perguntando o que em mim deseja ocupar esse lugar. A pergunta é: por que você quer ser analista? Porque eu quero ajudar? Porque eu quero salvar pessoas? Porque eu quero reconhecimento? Porque eu quero ter autoridade? Porque eu gosto de ocupar lugar de saber, em lugar de quem sabe? Porque quando eu chego e falo que eu sou analista, todo mundo fala: oh, nossa, chegou o mago, né? Tem esses fetiches, né? Porque eu quero ensinar, porque eu quero muitos pacientes, porque alguma coisa da minha história me trouxe até aqui. Não existe uma motivação absoluta e pura. O problema talvez seja outro. Seja, o que fizemos com esse desejo? Esse desejo foi analisado? Foi interrogado? Ou simplesmente ele ganhou uma profissão através da qual ele pode continuar operando sem ser percebido? E talvez exista algo estranho em alguém passar anos estudando o desejo dos outros sem jamais se perguntar pelo próprio desejo de ocupar o lugar de analista. Você imaginou isso? Uma pessoa estudando 50 anos e nunca parou para pensar por que eu quero ser analista? E todas essas questões que eu trouxe, que aí a gente traz a questão de salvar, quem te disse que a psicanálise salva as pessoas? A psicanálise não é para salvar, não. Quem promete salvação é religião. Psicanálise não. Psicanálise não faz promessa alguma, essa é a verdade.
Não existe uma promessa, não existe uma garantia, não existe garantia que você vai ser analista, não existe garantia que você vai ser curado, não tem promessa na psicanálise. Então, a pergunta que fica para você que ocupa lugar, né? Eu deixo uma pergunta, né? Quando alguém senta diante de você e coloca ali sua história, seu sofrimento, suas repetições, seus desejos, até aquilo que ainda não sabe sobre si mesmo, o que sustenta o seu direito de ocupar a cadeira à frente? A cadeira de frente, o divã, deixarei para que vocês mesmos possam pensar e responder. Por hoje, por mim, ficamos por aqui.